Olá, eu hoje resolvi vir aqui gravar esse vídeo para deixar um depoimento para vocês, um depoimento focado em processos que eu venho vivenciando já há um mês, mais ou menos. E que agora, colhendo todos os dados desse caminho, eu me sinto em condições de trazer para vocês o que eu colhi como aprendizado. Desde que eu construí a metodologia, do início dela, eu sempre sinalizei a diferença entre a energia vital, que em Moitaquá se manifesta na medula óssea e se manifesta como sistema nervoso central, e tudo que tem no entorno dessa energia, que é a matéria, o corpo físico. Uma coisa é a formação orgânica, visceral, muscular, ligamentar desta matéria, que desde o início de sua formação no útero materno, constrói códigos e histórias, e depois que sai do útero materno, começa a construir essa história, relacionando-a com as histórias adjacentes no entorno. Então, o que acontece? Quando você faz uma equalização tonal, um ajuste tonal, você está dando melhor fluidez para a energia vital. Então, começa a acontecer um fluxo de vitalidade maior dentro desse organismo. Porém, não podemos esquecer que o organismo já tem uma história construída. Se você tivesse uma orientação desde cedo, desde o início da vida, nos 4 primeiros anos, se houvesse uma orientação de respeito, de apoio, de amor, cuidado, atenção, para que o sistema se forme dentro de um processo de coerência e ressonância harmônica nos 3 corpos, corpo ósseo, físico e etéreo, as histórias elas seriam ressonantes entre si. Porém, não é o que normalmente acontece. Então, a matéria, corpo físico, sistema nervoso periférico, escreve roteiros emocionais que retêm esse fluxo vital conseguido através das práticas de Moitaquá. Se essas práticas são realizadas permanente e constantemente, se as partilhas entre o que você colhe e outras pessoas que colhem também, ou seja, se há um grupo de pessoas que começam a construir uma ressonância harmônica com a vibração mental dentro daquele propósito de construir coerência com os corpos físico, ósseo e etéreo, se acontece isso, conseguimos construir uma ressonância maior nas vísceras, pele e ligamentos e músculos. São poucos os que conseguem se manter em ressonância com essas vibrações. Então, agora eu quero trazer o meu exemplo. Eu venho, desde o ano de 1996, que foi quando eu comecei a desenvolver essa metodologia, eu venho praticando constante e permanentemente as práticas e desenvolvendo as teorias através de partilha com outras pessoas. Então, eu dava cursos, eu criava encontros, eu formava grupos. Para quê? Para que eu pudesse ajustar a minha mente às verdades que eu vinha descobrindo na metodologia. Então, eu descobria
raciocinava, construía a minha razão, a minha lógica, através daquilo que eu captava através dos meus instintos, intuições, e assim eu vim ajustando o meu sistema e a metodologia. Acontece que uma coisa clara e evidente dessa história entre matéria e energia, o que aconteceu? Com todos os golpes emocionais que eu sofri, eu acabei construindo uma diabetes para mim. Então, eu sou diabética. Também, devido aos esforços cardiovasculares com a dança, com o balé clássico, construí um coração debilitado. Não tão somente por causa da minha idade, não tão somente por causa dos 72, quase 73 anos, mas principalmente por causa dos distúrbios emocionais que eu vivi. Então, hoje eu tenho matéria com debilidades articulares por causa de tombos, acidentes, debilidades viscerais, pâncreas, fígado, baço, etc. E mantenho o alimento da minha energia.